Sejam bem-vindos ao PSI 360. Nós somos Giovana de Oliveira e Ana Clara Cunha, estudantes do 10º semestre de Psicologia. E nesse canal traremos convidados de diversas áreas buscando compartilhar mais conhecimento para estudantes e profissionais de psicologia. Junte-se a nós nessa jornada de autoconhecimento e compreensão. No episódio de hoje, vamos falar sobre a psicologia organizacional e do trabalho, uma área da psicologia que está em constante desenvolvimento e crescimento. E hoje, para conversar com a gente tem a nossa convidada e psicóloga Larissa Dantas. Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada pelo convite. Larissa, para começar nossa conversa, a gente gostaria de que você se apresentasse e falasse um pouco tanto sobre a sua escolha pela psicologia quanto a sua jornada dentro da psicologia organizacional. Então, eu escolhi a psicologia há mais de 15 anos pela minha curiosidade no comportamento humano. E ao longo dos estudos dentro da psicologia na graduação, eu fui gostando de algumas abordagens, como a psicologia clínica e a psicologia organizacional do trabalho. Na época ainda da graduação, eu tive a oportunidade de experimentar algumas áreas. Experimentei psicologia escolar, experimentei psicologia clínica, psicopatologia organizacional. E quando eu cheguei na organizacional foi quando eu me deparei realmente com uma área que eu tive bastante vínculo no sentido de querer trabalhar com aquilo ao longo da minha vida. E aí eu não me afastei mais da psicologia organizacional. Foi em torno mais ou menos aí do meio do curso da graduação. Depois da graduação eu acabei sendo contratada por uma empresa daqui também, de Salvador. E logo depois da minha formação eu ingressei numa pós-graduação no MBA de Gestão de Pessoas. Por quê? Porque eu achava que era importante ter outros tipos de conhecimento para além da psicologia. A minha graduação, apesar de eu ter tido disciplinas dentro da psicologia organizacional do trabalho, desde aquelas disciplinas básicas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, mas eu senti uma grande diferença na prática. E aí, por isso, eu fui buscar o MBA de Gestão de Pessoas. Depois disso, eu comecei a fazer outras graduações, pós-graduações, especializações dentro da área clínica também, para me dar um suporte dentro da área organizacional. Foi quando também eu acabei decidindo por ingressar em um mestrado, mas não em um mestrado em psicologia, e sim um mestrado em administração. Porque a psicologia organizacional do trabalho, ela tem uma fronteira muito importante com a administração. Determinados assuntos, temas, abordagens que a gente não vê na graduação da psicologia, a gente encontra na administração. Então, para eu poder ter ainda uma base teórica e também de prática melhor dentro da minha atuação, eu acabei escolhendo por ingressar no mestrado em administração e depois num doutorado em administração, que é o qual eu estou fazendo atualmente, sempre estudando comportamento humano dentro do contexto organizacional. Então, emoções, vínculos, comprometimento e outros temas também que acabam sendo abordados nessas duas grandes áreas da ciência. Nos conte um pouco sobre as características do trabalho do psicólogo organizacional. Como é o dia a dia, com relação à empresa e os colaboradores. Eu vou falar um pouco da minha trajetória também para falar sobre essa questão do trabalho do psicólogo organizacional. Quando eu ingressei na área de organizacional, eu comecei trabalhando com um dos subtemas mais assim, como é que eu posso dizer, mais básicos da psicologia organizacional, que é recrutamento e seleção. Então, trabalhei muito tempo com recrutamento, com avaliação psicológica. Depois eu acabei entrando na área de treinamento e desenvolvimento e depois eu pude estudar outras questões e acabar ingressando em outras temáticas, como qualidade de vida no trabalho. Então, é uma nova temática que a gente está trabalhando nos últimos anos da psicologia aí dentro das organizações. Mas hoje, a POT, como a gente chama, né, carinhosamente, que é a Psicologia Organizacional do Trabalho, ela nos possibilita uma série de oportunidades de espaço. O que eu acho que nós ainda, psicólogos, estudantes de psicologia, ainda temos que tomar conta desse espaço, porque a gente acaba abrindo esse espaço para outros profissionais, como administradores,
como até contadores, gestão de recursos humanos, que é uma graduação tecnológica. Então, nós psicólogos temos um olhar diferente dentro das organizações. E a gente tem que tomar espaço aí dentro das organizações e existem várias possibilidades aí de atuação dentro da organização. Qual a média salarial da área? Você considera justa para as funções desempenhadas? Essa questão da remuneração é uma questão muito crítica dentro da atuação do psicólogo organizacional do trabalho. Não tem um limite mínimo e eu acho ainda que nós estamos ainda com problemas em termos de remuneração, porque o psicólogo, a gente passa 5 anos na faculdade, né? Estuda diversas questões, desde fisiologia humana até questões do desenvolvimento humano. E aí, alguns estudantes, quando a gente sai da graduação, basicamente, a gente ganha em torno de R$ 2.500, R$ 3.000, o que hoje, para toda a formação que a gente faz aí durante os 5 anos, porque não é só a graduação, né? A gente faz curso de extensão, a gente faz especialização, a gente estuda, a gente compra livro. Então, realmente, uma questão financeira que a gente acaba, né, se especializando para poder atuar naquela área, mas que a gente não tem um retorno logo quando a gente sai da universidade. Hoje o salário varia também de acordo com o tipo de organização. Então, tem determinadas organizações que pagam melhor, como, por exemplo, grandes indústrias, grandes multinacionais. E quando você vai alcançando também outros cargos, obviamente, né, você vai ganhando um pouco mais de dinheiro. Mas eu tenho muitas críticas em relação à remuneração inicial, porque eu acho que é muito aquém daquilo que nós acabamos estudando e acabamos também investindo no nosso tempo e nos estudos. Mas o salário hoje, por exemplo, de um psicólogo organizacional que entra no mercado como um analista de recursos humanos, ou analista de treinamento, ou analista de recrutamento e seleção, o inicial basicamente gira em torno de R$ 2.500 e R$ 3.200. E falando sobre as dificuldades, atualmente, quais são as principais dificuldades que você vê que um psicólogo organizacional encontra no seu trabalho? Primeiro, a questão da legitimidade, né? Como eu falei já um pouquinho para vocês, a gente tem muito espaço ainda para conquistar e para ocupar. Depois aí da pandemia, a gente acabou conquistando um espaço de referência no sentido da preocupação da saúde mental. O que é que a gente tem que fazer com esse momento que a gente viveu de crise? Ocupar esses espaços. Mas ainda há uma questão de dúvidas quanto à ciência da psicologia. Muita gente, inclusive, ainda, de uma forma super errônea, questiona se o saber da psicologia, de fato, é uma ciência. Saiu um livro aí recentemente de uma bióloga, uma bioquímica super famosa, questionando, por exemplo, a psicanálise e outros tipos de ciência. Mas eu acho que uma grande dificuldade nossa é conquistar nosso espaço dentro da organização, mostrando que o nosso trabalho é, de fato, importante. E aí eu não estou falando só de um trabalho, por exemplo, de gestão de pessoas de recursos humanos, mas a visão do psicólogo dentro da organização. É um olhar completamente diferenciado. Por quê? É um olhar para o sujeito integrado, o sujeito dentro daquele ambiente de trabalho, o sujeito fora daquele ambiente. Como é que ele se vincula ao trabalho, se o trabalho faz sentido para ele. Então, são inúmeras questões que estão em torno daquele indivíduo. Então, o nosso olhar é diferente do olhar do administrador. E eu acho que há uma dificuldade também quanto a isso, e é uma dificuldade propriamente da nossa classe, né? Em termos aí de psicólogos, de conselho regional, de conselho federal. Ainda faltam algumas questões, por exemplo, de legitimidade em relação à carga horária, em relação à remuneração mínima que a gente tem. Hoje na clínica existe uma tabela, né, mínima, uma tabela média do que a gente deve cobrar em relação a um atendimento psicológico. Mas em relação ao organizacional, ainda a gente tem aí esses problemas e esses desafios para enfrentar. Quais os pré-requisitos para atuar dentro da POT? E você vê cursos ou especializações que são fundamentais para a capacitação? Eu acho que um pré-requisito inicial é gostar de psicologia organizacional do trabalho. Muitas pessoas dentro da graduação acabam não gostando tanto, né? Não criando algum tipo de apreço
pelos temas de POT. Desde a minha época de graduação era assim, eu imagino que hoje ainda continua dessa forma, né? Então, o primeiro pré-requisito é gostar. Segundo, gostar, ser curioso pelas questões do trabalho, que envolve o contexto organizacional. E precisa estudar. Como eu disse para vocês, a graduação, ela nos dá uma base inicial, né, de como trabalhar na organização, mas a psicologia organizacional do trabalho faz uma fronteira de conhecimento com outras ciências, como a administração. Então, é preciso estudar muito, fazer cursos de especialização, se possível, fazer cursos, basicamente, não só dentro da área da psicologia, mas experimentar também a administração, gestão de pessoas, liderança, qualidade de vida. Então, poder ampliar um pouco mais do conhecimento que a gente tem na graduação de base para poder ter uma atuação mais profissional dentro da área de organizacional. E para finalizar, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem para os estudantes de psicologia que estão iniciando agora e para os que têm interesse na organizacional. Primeiro, a organizacional é uma delícia. Eu amo a organizacional, amo outras também abordagens, outros temas, como, por exemplo, psicologia clínica. Eu costumo dizer que eu tenho 2 grandes campos da psicologia, que é a psicologia organizacional e a psicologia clínica, a qual eu também atuo. E ambas me ajudam muito uma a outra. A clínica me ajuda na organizacional, a organizacional ajuda na clínica. Então, o meu recado é: estudem, entrem dentro da área sem nenhum tipo de preconceito, né? Às vezes a gente acha que a organizacional é só aqueles temas básicos de quando a gente dá POT, de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento, mas a gente tem um campo amplo de estudo e também de prática dentro da organização, como, por exemplo, a qualidade de vida no trabalho, como estudar vínculos, como estudar competências socioemocionais. Então, a minha dica é, se você gosta de compreender um indivíduo dentro do contexto organizacional, estude, se aplique bastante e arrisque as experiências, experimente, veja se é o que você gosta, se não é o que você não gosta. Mas eu acho que o meu grande recado é estudar e muita leitura, que foi o que eu precisei bastante para poder ingressar dentro dessa área. Larissa, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar suas experiências conosco. O Psi 360 fica por aqui. Não se esqueçam de ativar o sininho e deixar o seu like, compartilhar. Deixem suas dúvidas e experiências nos comentários. Até o próximo episódio.